Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, continuando então, no versículo 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Por eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aquele que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia, queridos, de nós. Vamos orar para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, temos vencido o maligno, Pai. Não somos fortes em nós mesmos, a nossa força está no Senhor, no Teu Santo Espírito. Ó Pai, não permita que essa igreja venha à ruína, naquilo que de fato é o ser igreja, não um edifício repleto de pessoas com suas programações. Mas de fato, Deus, pecadores, regenerados, completamente submissos à Tua vontade. Servos Teus, que toda vez que caem sem hipocrisia, recorrem a Ti, Pai, no trono da graça, misericórdia, e ali alcançam. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que amam o Teu Filho, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, da Tua noiva, que muitas vezes mancha, Pai, as suas vestiduras brancas. Ó Pai, suplicamos ao Senhor que pelo sangue do noivo, o resgatador, nos limpe, Pai. Nos limpe a noiva para que fique mais alva que a neve. Em nome de Jesus, Pai, daquilo que nós lemos na Tua palavra, tão atual, Pai. Tua palavra, toda ela, Pai, tão atual, nunca vai cair em desuso, nunca vai ser ultrapassada, Pai, pois é a Tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, salva pecadores para a Tua glória.
Edifica a tua igreja, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez você conheça de perto a vida de alguém que tem um viciado em casa. Seja um pai, seja um irmão, uma irmã, a mãe, um primo, talvez um vizinho, ou talvez você já escutou muito depoimento de como é terrível alguém que tem um viciado dentro de casa, seja em drogas, seja em bebida, ou até mesmo outros vícios. A presença daquela pessoa naquele lugar, ela tira completamente a paz. A presença daquela pessoa em qualquer lugar, ela leva o ambiente ao caos. Aquela pessoa, então, ela é indesejada. Aquela pessoa causa ali uma insatisfação enorme em todos que estão ao seu redor. Somente o ouvir o nome daquela pessoa que ela está chegando. E aí os episódios que nós escutamos, meu pai está chegando em casa, minha mãe está chegando, ou então alguém diz, ele está em casa, ou ela está em casa. Você já sabe que não vai ter paz ali. Muitas vezes, de maneira egoísta, nós desejamos a conversão dessas pessoas, não para que a alma dela seja salva durante a eternidade, não para que ela não passe a eternidade destituída da glória de Deus, mas simplesmente, e eu falo de maneira egoísta, para que possa fazer bem a você, para que você possa se beneficiar. Se ela se convertesse, teria paz na nossa casa, não simplesmente pela conversão daquela alma. Queridos, quando Pedro ele escreve a primeira carta, os irmãos são sabedores já disso, não é desgosto para mim estar lembrando a vocês. Ataques e mais ataques que minavam a fé dos cristãos. Eles precisavam se manter firmes com uma fé genuína. Não existia a pluralidade de igrejas evangélicas e tantas vertentes assim para que a gente pudesse fazer as nossas escolhas. Naquela época, ou servia ao Senhor, ou o traía, ou seguia o Senhor, ou abandonava os seus caminhos. Eles então sofriam na pele. Quem escreve essas duas epístolas é exatamente alguém que passou por essa amarga situação, por essa amarga experiência. Mas louvado seja Deus, porque lhe foi dada uma nova oportunidade. Assim, o mesmo Cristo que deu oportunidade a Pedro, ele também dá oportunidade a cada um de nós. Se essa for a sua condição, se você de fato se humilha diante dele e reconhece que essa é a sua condição, a sua real condição, o Senhor te dá uma oportunidade nessa noite. Veja, o que sofriam na pele, o empurravam, compeliam para que eles abandonassem a fé, para que eles pudessem tomar um atalho e dizer, não, nós professamos o nome do Senhor, pois o nome de Deus ele é permitido, mas o nome de Cristo não, então vamos esconder e vamos abafar, vamos negar o nome do Senhor Jesus. Não existia então mais fé genuína ali. Pedro escreve e diz, custe o que custar, sofra o que vocês estão passíveis a sofrer, até mesmo perder a sua própria vida, há uma recompensa no céu. Eis aí, queridos, quanto à primeira carta, a descrença, a incredulidade em dizer, eu vou perder tudo, como diz a música de Martinho Lutero Castelo Forte, famílias, bens, prazer. Eu vou perder tudo, porque eu tenho uma recompensa nos céus. Meus irmãos, a incredulidade é porque eu não consigo ver, porque eu não consigo tocar. E porque até mesmo as Sagradas Escrituras dizem que o homem não consegue imaginar, olhos humanos nenhum viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas porque nós não podemos ver. Veja porque o meu exemplo, quando chega um viciado em casa e ele chega fazendo barulho, quando ele chega fazendo confusão, quando ele chega quebrando as coisas, quando ele chega agredindo as pessoas, aí você consegue desejar com mais propriedade. E você crê que se ele dormir, ou que se ele sair novamente, se ele arrumar um trocado para se drogar, eu vou ter paz. Você consegue acreditar.
Veja, Pedro escreve uma segunda carta para dizer agora, não pelo que vocês sofrem na carne, mas pelo que vocês sofrem aí no ouvido de vocês, no coração de vocês. Uma maneira de ser crente cheia de libertinagem. Vocês podem ser crente, não se preocupem com a carne de vocês. Não se preocupem com o exterior. Aproveitem o máximo aquilo que deseja o seu coração, porque o que vale é a sua alma. Se você manter a sua consciência, e eu posso abrir um espaço e dizer, um parêntese e dizer assim, uma consciência falsa, enganosa, porque é enganoso o teu coração e desesperadamente corrupto, e você não o conhece. Então sempre a tua confissão vai ser positiva de que meu espírito está bem. Claro, você está satisfazendo o seu exterior, você está satisfazendo a sua carne, é claro que o seu coração vai dizer que sim, que está tudo bem. Pedro vai dizer da mesma forma que fisicamente sofriam na carne, para que pudessem abandonar a confissão em Cristo, assim também na segunda carta, agora em seu coração, que eles abandonassem a sua genuína confissão em Cristo para viver uma vida licenciosa, para viver conforme o seu coração dizia. E o pior, queridos, o ataque agora era de dentro da própria igreja. Eu posso contextualizar melhor e dizer, dentro do próprio movimento evangélico, para que a gente não possa limitar a nossa imaginação apenas para dizer assim, olha, dentro da igreja, quem é aqui na Castelo Forte que vai me induzir a viver uma vida cebosa? Veja, acredito que ninguém vai me convencer. Dentro do meio evangélico, dentro daqueles que se dizem crentes, vão haver propostas, vão haver encantamentos, e que vão com certeza convencer, porque acontecia isso aqui nos tempos de Pedro, e acontece isso nos nossos dias. Veja, as pessoas são convencidas, elas dizem assim, rapaz, isso tem razão, isso faz sentido. Claro, ele está falando aquilo que eu gostaria de ouvir. Ele tá ali massageando a confusão que eu estou na minha mente. Ele está dizendo que eu posso, então, realmente eu vou encontrar sentido, eu vou encontrar razão nisso. Eu vou encontrar permissão, e de outro lado é legalismo, é radicalismo. Pedro com muito empenho, o mesmo empenho da segunda carta. No momento aqui, ele pega as mesmas... É bem parecido. Se você vai pegar Judas nesse momento aqui, você vai ver que parece que são as mesmas frases, parece que são os mesmos textos. Os dois estiveram com o Senhor. Certamente aprenderam, os dois estiveram juntos. Né? Certamente um conversou com o outro sobre isso. Mas, queridos, o que me chama a atenção aqui é como ele pega pesado quando ele identifica as pessoas que conheceram o Evangelho e o abandonam. Queridos, as palavras são duras por demais. Eu confesso, eu reconheço. Veja, porque Pedro ele passou naquela experiência terrível de negar o Senhor. Veja, o Senhor Jesus, quando vem ao encontro de Pedro para restaurá-lo, ele já não o chama mais de pedra, ele já não o chama mais de rocha. Só aquilo ali já colocou Pedro abaixo, já destruiu completamente Pedro, mas o Senhor o restaurou. Então quem está falando é alguém que acovardou, mas é alguém que recebeu uma nova oportunidade do Senhor e abraçou e vive eternamente com o Senhor. Veja, por que palavras duras? Por que é que ele conseguiu dizer essas palavras verdadeiras? Porque ele cria. Observem mais uma vez, queridos. 2 Pedro capítulo 2, no versículo 12. Depois dele já ter dito muitas coisas acerca dessas pessoas, ele tem uma relação enorme. E ele continua então no versículo 12, sem que eu pregue então, mesmo o sermão do domingo passado. Mas então, concentrando-se a partir do versículo 12, esses, daquilo que ele já falou tanto, todavia, como brutos irracionais, ele está dizendo, olha,
Essas pessoas estão agindo como animais irracionais. Um animal, ele age pelo seu instinto. Um animal, ele não pensa nas consequências. Veja, um animal, ele facilmente ele é capturado por um outro animal, ele é morto, ele é destruído por outro animal ou por algum homem. Como um bruto, como um animal irracional. O animal ele sai farejando, a gente vê muito isso nos vídeos, né, nos flagras que tem dos predadores. Ele vem ali sentindo um cheiro e sem perceber a presença daquele predador, ou sem perceber a presença daquele caçador. Muitas vezes o caçador até coloca engodo, coloca até uma isca para que possa atraí-lo. Ele está colocando aqui, olha, essas pessoas são semelhantes a animais que não pensam. Por que Pedro está colocando isso? Veja, porque eles já foram instruídos, porque eles já professaram, eles ouviram da palavra de Deus e professaram o nome do Senhor Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas. Eles ouviram a pregação da palavra, eles foram ensinados. E como é que eles podem agir assim? E Pedro diz, então, é semelhante a um animal, a um bruto irracional, porque não pensa no que faz, só realiza de acordo com o que deu vontade. Ele sentiu um desejo, então ele vai lá e faz. Então Pedro diz, esses todavia como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Aquilo que eu coloquei agora, naturalmente eles vão ser presas, naturalmente o mundo, o diabo vai tragá-lo e vai destruí-lo. Pedro fala dessa forma porque ele crê o perigo que as pessoas passam. Vocês vão ser destruídos. É como um rato que está ali na ratoeira degustando daquele queijo. Ele está ali degustando e está ali matando a sua fome. Aquele cheiro o atraiu durante muito tempo. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Aquela ratoeira vai ser acionada e ele vai ser pego no pescoço. Ele vai perder a sua vida. Nem sequer ele vai conseguir pensar, será que valeu a pena satisfazer aquele meu desejo? Então ele diz que naturalmente eles serão destruídos, feitos como presa. E ele diz, falando mal daquilo em que são ignorantes, ou seja, não têm de fato conhecimento. É aquilo que eu sempre repito aqui, o relativismo. Não, eu acho que não é assim não. Eu não penso que é assim. Irmãos, quando alguém chega para mim para dizer isso, eu não penso assim, a pessoa geralmente vai ficar com raiva de mim pro resto da vida, que eu vou dizer assim, por favor, eu quero saber como é que você pensa. O pensamento da pessoa quase nunca, 99,9% das pessoas que dizem, eu não penso igual a vocês, ou igual a você, o embasamento daquela pessoa não está na Escritura Sagrada. Quando muito, versículos bíblicos soltados assim, aleatoriamente, que não tem absolutamente nada a ver com o seu argumento. Totalmente fora de contexto. Mas as pessoas abrem a boca e dizem, eu não penso como vocês, eu sinto muito. Veja, feras irracionais, falam como ignorantes, elas não têm conhecimento, são presas fáceis para a destruição. Então ele diz, na sua destruição também hão de ser destruídos. É proposital a redundância aqui de Pedro, tá? Ele quer chamar a atenção dos irmãos para que veja, isso que ele está vivendo é uma destruição e vai ter um fim desastroso. Eu estou dizendo a vocês que vocês estão vivendo para a destruição e vão ser de fato destruídos. Proposital então a redundância aqui de Pedro. E ele diz então no versículo 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Irmãos, eu vou correr bem muito, tá bom? Veja, salário da injustiça aqui que ele quer dizer é aqui se faz, aqui se paga. Tá bom? Aquilo que o homem faz, esses ditados populares, aquilo que o homem ele plantar, então ele vai colher também. É isso que ele está querendo dizer quando ele diz recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia,
quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Irmãos, olha, eles consideram como prazer não esconder mais a depravação. Aquilo que há muitos, né? Um exemplo, queridos, quando um crente ele peca, veja, não que um pecado feito às escuras, Simon Kistemaker, ele vai comentar isso nesse texto, esse teólogo, ele vai dizer, ele não está querendo dizer que se foi feito à noite, não é pecado. Ou seja, eu vou dizer aos irmãos, então, contextualizando, ele não quer dizer que se for feito escondido, não é pecado, é pecado. Só que veja, eles chegaram a tal ponto, então, que eles fazem às claras, eles já não escondem mais, já não tem mais vergonha de expor a sua depravação. E eu posso dizer, assim que se encontra a igreja evangélica hoje, naquilo que se chama igreja evangélica em sua imundícia, nem se esconde, está à vista de todo mundo. Então ele diz, eles consideram isso como prazer, tornar isso claramente, expor isso às pessoas. Então ele diz, quais nódoas e deformidades. A linguagem aqui é o contraste mesmo, a oposição àquilo que nós devemos ser santos e puros, assim como o Cordeiro que morreu por nós na cruz do Calvário, completamente puro, sem mácula, sem nenhuma mancha. Assim como diz também em Efésios capítulo 5, como deve ser a noiva, sem mancha, sem nenhuma mácula. Ele está colocando aqui exatamente o oposto. É assim que são aqueles que se dizem evangélicos. Olha o que de fato eles são. São como nódoas e são como deformidades. Veja, não é bonitinho, não é engraçado, não é aceitável para aqueles que se dizem crentes viverem assim dessa maneira. Ele diz, são como nódoas, são como deformidades. E ele diz, eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Veja, eles têm prazer no seu discursozinho mentiroso e falso, que só convence a ele mesmo e os que o acompanham. Nas suas mistificações de dizer, isso pode, deixa eu provar a você, deixa eu te explicar, dizer a você que pode, vamos curtir porque pode, vamos fazer porque pode. Enquanto eles banqueteiam convosco, veja, enquanto eles ainda permanecem dentro da igreja evangélica. Enquanto eles não se incomodam com a pregação da verdade, enquanto eles não se incomodam, que não tem ninguém que o ame e diga assim, meu irmão. Que conduta é essa? Que aparência é essa? Ou seja lá qual for o pecado, seja qual for o pecado. Ele está falando aqui o pecado de imoralidade sexual, especificamente. Mas veja, irmãos, eles estão no nosso meio, estão curtindo numa boa. Eles têm o nome de evangélicos, eles têm os nomes então de seguidores do caminho, que era o nome dado no primeiro século aos evangélicos. Eles fazem todas essas coisas à luz do dia, todo mundo sabe. Enquanto isso, eles são evangélicos. Enquanto isso, eles são aceitos. No versículo 14 diz, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado. Olha, os olhos desejosos de adultério. É aquele homem ou aquela mulher que fica procurando uma caça, uma presa. Qual é a mulher que eu vou seduzir agora? Qual é a mulher que eu vou me prostituir com ela? Qual é o rapaz? Qual é o homem, então, que eu vou seduzir e me prostituir com ele? Os olhos cheios de adultério. É como alguém que está procurando e caçando algumas pessoas para que possa ali satisfazer os seus desejos. Então ele diz, engodando, ele toma aqui uma linguagem da pescaria, né? Como se fossem iscas. Engodo aqui no Nordeste eu conheço. Você pega um pouco de peixe, você bate ali um pouco de peixe que não tem muito valor, que não se come, você joga dentro da água para atrair os peixes. Então, os peixes vão ser atraídos pelo aquele engodo e vão morder o anzol com facilidade. Então ele diz, olha, engodando almas inconstantes. Qual é a presa fácil?
são aquelas pessoas inconstantes. Por isso que eu tanto suplico à igreja, irmãos, nós somos igreja, nós não estamos aqui para apontar o dedo e colocar o dedo na ferida e ser fácil em criticar, e ser fácil de achar o erro, de achar o pecado. Isso é fácil de se fazer. Aquela pessoa, ela não precisa disso. Aquela pessoa já tem a palavra. Agora você quer ser além da palavra, ir até aquela pessoa e falar do pecado dela. Ela precisa ser amada. Aquela pessoa precisa ver Jesus Cristo em você e se sentir amada. E aí, amada por você, ela vai te ouvir. Mas você quer ser o agente, o supervisor que magoa as feridas. Você não foi chamado para isso. Mas observe, nem muito menos os pastores e os presbíteros. A palavra do Senhor. Mas vejam, os inconstantes, é aquilo que eu tanto peço à igreja. Se chega naquela pessoa, ela está fraca. Nós não podemos abandonar os feridos. Nós não podemos abandonar os fracos. Nós não podemos abandonar os doentes. Nós precisamos dar as mãos, nós precisamos carregá-los. Porque eu quero deixar bem claro para vocês, Pedro está falando aqui não de alguém que deliberadamente vive na prática do pecado. Ele não está falando aqui, veja, ele não está condenando quem caiu no pecado. Ele está falando sim, me perdoe, irmãos, a confusão, daqueles que querem viver deliberadamente no pecado e que de maneira mística estão dizendo assim, não, isso não é pecado não. Tá bom? Ele não está aqui condenando alguém que caiu em pecado. Não é isso que ele está fazendo. Então veja, irmãos, os inconstantes, os fracos, aqueles que não conseguem acompanhar talvez o seu ritmo de tão crente assim. Então, ele está dizendo, olha, é o alvo fácil, os inconstantes. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Olha, o coração exercitado aqui, a palavra exercitado é aquela palavra grega ginasium, onde as pessoas vão lá e ficam fazendo o mesmo exercício repetidas vezes. E de novo, e outra vez, e novamente. Ele está dizendo que com a avareza, que também é idolatria. Aquele coração cobiçoso, aquele coração avarento. E Pedro então explode e diz, filhos malditos, prole maldita. É como se fosse uma imprecação aqui, semítica. Os judeus eles faziam muito isso. Filhos da ira, filhos da abominação. Então ele usa aqui a mesma expressão para esse povo. É uma prole. São filhos malditos. Não tem nada a ver com filhos da graça, com filhos da luz. Então ele diz, versículo 15, de quem é que ele está falando? Aquelas pessoas que abandonaram, veja, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Veja, a Bíblia fala que era profeta, Balaão. Veja, foi contratado para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. A maldição então se converte em bênção e ele paga. O exército do Senhor ali, logo depois o mata. Ele é morto pelo exército do Senhor. Abandonou o caminho, se vendeu. Ele se vendeu, em vez de abençoar, ele foi amaldiçoar o povo de Deus. Foi contratado, foi comprado, foi seduzido e cedeu. Simplesmente, Pedro pega aqui o livro de Números e pega aqui esse exemplo de Balaão para dizer, mesmo caminho, o mesmo destino será o de vocês. E o versículo 17 ele diz, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por
por temporal. Irmãos, vejam só, eu amo a perfeição da palavra de Deus. Ele descreve quem são essas pessoas. Ele descreve, e aí nós podemos entender por que é que ele consegue convencer algumas pessoas. Por que é que ele consegue convencer os inconstantes? Porque eles têm aparência, e parece que se eu for lá, eu vou beber. Porque, eles são uma fonte. A linguagem aqui no original é um deserto mesmo, certo? A linguagem aqui usada é um deserto onde você está sedento e você avista ali um poço. Que maravilha! Estou morrendo de sede no deserto. Tem água em lugar nenhum, ali tem um poço. Então, de fato, eles vão convencer as pessoas vão segui-lo, as pessoas vão até esse pensamento, vão abraçar esse pensamento, essa ideia, vão comprar isso daí, porque cabe bem, porque veste, veja, porque me satisfaz. É uma fonte. Na verdade, ele diz que é uma fonte sem água, é uma fonte seca. De todo jeito você vai morrer. Pode ficar ali arrodeando essa fonte, pode ficar brincando ali, se balançando ali naquele balde, naquela corda, porque água não tem, você vai morrer de sede. Então ele usa também a linguagem, além do poço, ele vai dizer são como névoas impelidas por temporal. Então você agora viu que não tem água na fonte, você olha para o céu e vê o quê? As nuvens. Se diz assim, eita, que maravilha, nuvens densas, aquela escuridão, e diz, é nuvem carregada de água. Ele na verdade diz, são como névoas impelidas por temporal. Não tem água naquelas nuvens também. Ou seja, aquela pessoa quebrou a cara de novo, aquela pessoa está frustrada de novo, aquela pessoa continua sedenta, ela vai ficar procurando fontes e mais fontes, nuvens escuras para ver se ele tem água, e ela vai continuar dando voltas e voltas e não vai chegar a lugar nenhum. Sempre frustração, sempre se magoando e sempre colecionando arranhões em sua vida, no seu coração, até que morra completamente. Ele diz, para eles está reservada a negridão das trevas. Esse é o destino. Não a luz, não aquilo que caracteriza a presença do nosso Senhor, mas as trevas que caracteriza o pecado e o inferno. Ele diz, versículo 18, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. É a mesma linguagem, veja, que eu não sei se foi no sermão passado, ou se foi no sermão retrasado, que ele diz, as suas, engenhosamente, as suas maquinações, é a mesma coisa aqui, palavras jactanciosas de vaidade. Veja, essas pessoas têm argumentos incríveis, que vão lhe convencer de que isso pode. Viver uma vida longe do Senhor, apesar de estar professando o seu santo nome. Viver em práticas que o Senhor odeia, apesar de ficar professando o seu nome dentro ou no meio do povo de Deus. Então ele diz que essas palavras jactanciosas de vaidade fisgam, engodam com paixões carnais. E ele diz, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Mais uma vez, quem são os alvos? Aqueles inconstantes e aqueles que acabaram de se converter, usando uma linguagem nossa evangélica. Aquela pessoa acabou de se converter, aquela pessoa acabou de abandonar as práticas mundanas, acabou de abandonar o mundão, e aí é que alguém chega no seu ouvido e vem com a conversa e diz, quem disse que você precisa mudar? Quem disse que precisa haver uma transformação completa na sua vida? Quem disse que você precisa viver em santidade? E ele diz então que essas palavras jactanciosas fisgam as pessoas, e aí
justamente as pessoas que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Ela estava prestes a abandonar o mundo e foram fisgadas. Prometendo-lhes então, versículo 19, liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Que terrível, irmãos. Veja, olha quem é que está enganando você. É alguém que é escravo do pecado. É alguém que é mentiroso, seja lá qual for o pecado. Ele é escravo do pecado e ele promete a você liberdade. Ele promete a você liberdade, ele promete a você alegria. Ei, essa igreja é cheia de legalismo. Eles são muito radicais. Vem para a liberdade, rapaz. Eu vou te mostrar uma maneira de ser crente. Não é uma maneira bíblica, mas é uma maneira que se adapta bem, que cabe bem aquilo que você tanto precisa, daquilo que você tanto gostaria. É exatamente essa a proposta, irmãos. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Veja, isso é um erro. Quem está tentando convencer vocês com essas palavras aí bonitas, são justamente as pessoas que são escravas do pecado. Eles nem conhecem a liberdade. Nunca foram libertos da escravidão do pecado. Agora ficam prometendo a vocês liberdade para quê? Para vocês viverem iguais a eles, no erro. Os inconstantes, as pessoas novas na fé. Ou, irmãos, eu quero dizer, novas na fé, aquelas pessoas que permanecem muito tempo na igreja, mas não dão a mínima para estudar a palavra do Senhor, para aprender sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Essas pessoas vão ser nécias o resto da vida, vão ser neófitas o resto da vida, me perdoe, neófitas o resto da vida. Vão ser sempre infantes na fé, vão ter que estar sempre ouvindo sobre as verdades fundamentais, os princípios da fé cristã. Essas pessoas estão passíveis a serem fisgadas por eles, que lhe prometem maravilhas naquela forma de viver. Versículo 20, portanto, e se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, observem, irmãos, observe que coisa terrível. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento do Evangelho que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Veja o que Pedro diz. Irmãos, isso deve encher o seu coração e o meu coração de temor. Quando eu penso, por qualquer motivo que seja, abandonar o Evangelho. Irmãos, sabe quando a gente comenta entre nós alguém que abandonou a fé? E vocês ficam perplexos. Eu não consigo acreditar. Veja, eu vou dizer isso não quer dizer que eu sou mais piedoso do que vocês. Mas eu não consigo acreditar que alguém fique mais perplexo do que eu. Eu não consigo acreditar. Essa pessoa que está ouvindo essa notícia, ou que está me contando, ela não está mais perplexa, ela não está mais assustada, ela não está mais triste do que eu. Porque, veja, eu consigo imaginar em fração de segundos, veja, tudo aquilo que aquela pessoa ouviu, a oportunidade da graça que foi dada àquela pessoa, foi revelada àquela pessoa, e aonde ela vai passar a vida eterna, a morte eterna dela. Aonde é que ela vai viver eternamente, destituída, afastada da glória do Senhor para todo sempre. O Senhor tem preservado a sua boa mão, veja, retendo a ira de Deus, e Cristo dizendo: venham a mim. Veja, e Cristo oferecendo a sua salvação e retendo a ira de Deus, e vai chegar um momento em que a ira de Deus vai ser derramada
não mais em Cristo Jesus, mas nos obstinados. E veja, queridos, ele diz, é pior o estado daquelas pessoas que conheceram acerca do Senhor Jesus Cristo. De novo agora, o exemplo aqui, cachorro e um porco. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, né? Essas duas figuras, num versículo só nós lemos. Veja, não dê o que é santo aos cães e nem pérolas aos porcos. O judeu, ele não tratava cachorro como a gente trata hoje. Tá bom, irmãos? Tá? O cachorro sobe na cama. O cachorro hoje, você fica conversando com o cachorro, né? O pessoal acha bonito. Eu converso com o meu cachorro e tal. Não vou fazer crítica a isso não, porque os irmãos têm cachorro aí e gato e gostam. Mas veja, irmãos, o cachorro naquela época era tratado para ficar ali debaixo da mesa comendo o que caía da mesa. Resto de comida dava para o cachorro. O cachorro ficava longe das pessoas, não ficava dentro das casas, em cima das camas. Então o cachorro ele era tratado como desprezo. Vocês terem uma ideia, o judeu tinha o cachorro como um animal imundo. E o que dizer do porco, então, né? Ele está dizendo, veja, um cachorro que come ali as coisas do chão, que come coisas impuras, resto de comida, lixo. O cachorro não comia pedregui champi, não. O cachorro comia resto de comida mesmo, né? Comida estragada. Ele se virava ali, comia carniça. Então a ideia aqui é um cachorro que comeu uma coisa contaminada e aquilo lhe fez mal e ele vomitou. O porco ele gosta de se melar de lama para quê? Para se proteger do sol e dos insetos. Você vai e lava o porco todinho. Quando ele vê a lama, ele vai começar a gritar de alegria no seu instinto. Ele precisa colocar o protetor solar dele, ele precisa se livrar daqueles insetos. Então, por mais que esteja toda cheirosinha, toda lavadinha, ela vai se alegrar em se envolver na lama para lá e para cá. Vai ser a maior alegria da porca lavada ali, é se melar todinha de lama novamente. Eu quero que vocês observem, veja, que no versículo 20 ele diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, vejam, o cachorro quando vomita, ele colocou para fora o quê? A contaminação. A porca, quando ela é lavada, ela se livrou de toda aquela impureza que ela tinha das lamas, né, da lavagem, toda a sua imundícia. Mas então, o cachorro acontece o quê? Ele volta ao seu próprio vômito ali. Ele volta àquela impureza que seu organismo jogou para fora. Ele lambe e come tudo de novo. Depois você bota na cama e fica dando cheirinho nele. Ele faz isso com as fezes dele. Veja, a porca do mesmo jeito, ela vai pegar aquela contaminação e vai se envolver completamente nela. Veja, se livrou da contaminação, mas é o meu prazer ir lá, como um animal irracional que Pedro falou agora há pouco. Como um bruto irracional, ele vai fazer essas coisas. Por que que Pedro diz, olha, o seu estado ele é pior do que o primeiro, porque era melhor que você nunca tivesse conhecido o caminho da justiça? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu poderia abrir em muitos outros textos, mas em Hebreus capítulo 10. E nós encerramos, irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção nessa leitura, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Não é o apóstolo Pedro, é outro apóstolo, né, que nós não sabemos quem foi, não se identificou na carta. A gente já viu Hebreus, né? Já imaginamos o motivo pelo qual ele não se identificou. E não importa também. Mas veja, Hebreus 10, 19, presta atenção comigo, a partir do 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Já disse a vocês, coragem. Porque se entrasse no santo dos santos,
Era só o sacerdote. Se ele tivesse qualquer erro ali, ele era fulminado e ele morria. Então havia medo para o sacerdote entrar ali uma única vez por ano. Somente aquela pessoa designada especial para isso. Ele tinha medo, porque qualquer coisa que tivesse errada nele, ele iria morrer. Então ele está dizendo aqui, olha, você com intrepidez, ou seja, com ousadia, você pode entrar. Por quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande... O véu ali, irmãos, sabe, né, que dividiam ali no tabernáculo os santos dos santos, o local da habitação de Deus. Então o véu separava, e agora então o sacrifício de Cristo na cruz, ele é o véu que se rasga, e agora nós temos livre acesso aos santos dos santos. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele colocou aqui coisas essenciais quanto à questão do crente, para que ele não desista. Veja, você tem livre acesso agora a Deus por meio de Jesus Cristo. Não deixe de ser igreja, não deixe de congregar. Tem sido costume de algumas pessoas, estão indo em conversas, não deixem de ser igreja. E agora eu quero que vocês prestem bem atenção, continuando o versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, façam conexão, pelo amor de Deus, com o que Pedro acabou de dizer. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E aí eu adianto para o versículo 31, que diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você tem livre acesso a Deus, o autor de Hebreus diz, por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, por causa do sacrifício, ele diz, da sua carne, o véu que foi rasgado. Você vai encontrar perdão dos seus pecados ali. Não importa quantos pecados, não importa a gravidade do teu pecado, vá lá no trono da graça. Não tenha medo, você não vai ser rejeitado. Confiança, vai lá e pede e suplica. Deus perdoador. Ele é o amor. Agora, irmãos, não deixe não de ser igreja, não. Ainda mais, ele diz assim, se ajudem uns aos outros. Ainda mais quando vocês sabem que o dia está se aproximando. Aí ele vai dizer o porquê. Porque se a igreja não vive em santidade de vida, porque se a igreja vive mesmo deliberadamente no pecado, depois de ter conhecido a oferta da graça, já não resta sacrifício. Não tem nada mais que pode ser feito por você. Somente uma expectativa terrível de uma certeza absoluta de que aquele dia vai chegar. Meus irmãos, eu volto a dizer, olha, quando alguém me fala de alguém que abandonou a fé, eu não acredito que alguém fica mais perplexo do que eu. É um time que eu deixei de torcer, que eu deixei de jogar. É uma turminha que eu deixei de gostar e eu vou para outra agora. É um clube que eu me desassociei.
Irmãos, por que é que Pedro fala com essa linguagem? Por que é que muitas vezes eu me desespero aqui no púlpito? Por crer na expectação de horror daqueles que abandonam a Cristo, depois de ouvir acerca dele. E porque eu creio no triunfo da vida de vocês que creem em Cristo Jesus, que creem no nome do Senhor Jesus como Salvador da vida de vocês. Como eu creio no triunfo, na liberdade verdadeira daqueles que vão ao trono da graça e suplicam por misericórdia, que suplicam por socorro. Meu Deus, eu pequei, tem misericórdia da minha vida, e o Senhor não rejeita o teu coração contrito e quebrantado. Mas viver deliberadamente no pecado, no meio dos crentes, meus irmãos. Você já abandonou. É isso que Pedro está dizendo. Vocês entenderam o que Pedro quis dizer? Ele não disse assim, ó, quem abandonou o evangelho aqui foi quem deixou de ser Castelo Forte. Ele não está dizendo isso. Olha, foi quem deixou a igreja de São Pedro que deixou de ser crente. Está no meio de vocês. Lembra do que Paul Washer falou, aquele pastor batista, que as igrejas evangélicas nos Estados Unidos e no Brasil do mesmo jeito, mandam mais pessoas ao inferno do que o pior prostíbulo que possa existir? Porque aqui seria o lugar em que eles ouviriam a oferta da graça, sobre a purificação dos seus corações, das transformações dos seus corações, mas simplesmente isso é roubado deles. Pedro, então, com esse texto, que na minha opinião tão grande e tão duro, ele vem alertar, para que a gente jamais abandone a nossa firme e genuína confissão no Senhor Jesus. Amém? Irmãos, observem, se você pecar, você não é um hipócrita, se você não é um mentiroso, se você não está querendo enganar Deus, Deus ele lhe perdoa, uma nova oportunidade você tem nessa noite. Vamos orar, queridos? Ó Deus Todo-Poderoso, assim como os depoimentos que ouvimos, ou talvez até presenciamos, Pai, daqueles que têm vícios, Pai, tiram a paz e são violentos, Pai, e destroem o local onde colocam os seus pés. Nós conseguimos crer, porque vemos o prejuízo, porque sentimos o prejuízo. Mas quanto a esse conto infernal, Pai, daqueles que estão dentro das igrejas e querem enganar os inconstantes, aqueles que estão prestes a abandonar o mundo. Ó Deus, livra-nos, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai. Tem misericórdia dos que estão de pé, para que não caiam. Ó Deus, sabemos que se pecarmos, temos um advogado junto ao Senhor, Cristo Jesus. Ó Pai, nisto nós cremos. Confessaremos, Pai, que cremos. Não iremos abandonar, Pai. Não iremos deixar de crer. Seguiremos firme, Pai, pelo caminho após o Senhor Jesus. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós que tem confissão verdadeira em seu coração. Nos mantém firmes, Pai, para que não abandonemos. Firme na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, no nome dEle. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar ao Senhor.